aqui na cidade de Floriano. Mais uma vez, muito obrigado, doutor Bigman, pela gentileza de ter nos atendido. Convite para falar aqui, primeiramente, da urologia. Ontem foi dia do urologista. Isso. Vamos falar aqui também, aproveitar e falar um pouco do chamado cálculo renal, coisa que vai ser com essas altas temperaturas, né? Você está me falando que é uma grande ocorrência desse tipo de problema de saúde. Doutor Bigman, muito obrigado e muito bom dia. Bom dia, Gilberto. Bom dia a todos que estão nos ouvindo e vão nos ouvir. Eu é que agradeço, né, a lembrança do dia do urologista. Ontem você me mandou mensagem convidando e parabenizando. E a oportunidade da gente poder falar de um tema que nesse momento, né, de agora até dezembro, é muito frequente, muito comum nos consultórios dos urologistas aqui no Nordeste, principalmente Piauí e Floriano, que são bem quentes. Pois é, muita gente até pensa que urologista vai mais para a questão do câncer de próstata, né? Mas cálculo renal, nessa época do ano, então, é Muito muito comum. frequente, né, doutor? O urologista, lógico, o carro-chefe, é aquilo que chama a atenção da população para quando se fala de urologista é realmente o câncer de próstata, que é a maior parte das nossas consultas, dos nossos tratamentos são voltados para a próstata, né? Porém, a urologia ela é uma especialidade que ela vai tratar de todo o aparelho urinário e genital masculino, né? Na mulher, a gente trata só do aparelho urinário, né? E no homem, aparelho urinário e aparelho genital. Então, os rins, eles podem ter alguma deficiência na hora da filtração do sangue para produzir a urina, e com essas deficiências que podem existir, pode se formar cálculos, né? E aí também é uma doença muito frequente, principalmente nessas regiões mais quentes, porque as pessoas elas têm uma vida muito corrida e acabam esquecendo de usar uma coisa que é muito Muito importante, simples. né, que é a água, que é Exatamente. muito barata, né, é um remédio muito barato e muito necessário para o nosso organismo. Então, quando você ingere menos líquido do que o que você perde, menos líquido do que é a necessidade do seu corpo, você acaba produzindo uma urina mais concentrada. E se você já tem uma predisposição, se você já tem uma deficiência na hora da filtração lá dos glomérulos, né, para filtrar o sangue e tirar as impurezas do sangue, acaba formando uma urina concentrada e favorece a união dos pequenos cristais e a formação dos cálculos, né? Então, sem sombra de dúvida, nos locais mais quentes e mais secos, a gente acaba tendo uma maior propensão à formação de cálculos. Tá, eu vou falar, daqui a pouco a gente fala um pouco mais, vai mostrar até de forma bem ilustrativa aqui a questão do cálculo, mas eu queria que você falasse da especialidade urologia. Você falou, ontem, né, nós lembramos da passagem do dia do urologista, 12 de setembro, que é uma data que foi instituída por conta do aniversário de Juscelino Kubitschek. Muita gente não Isso, sabe isso. que Juscelino Kubitschek Era era um médico médico urologista. urologista, exatamente. Exatamente. E é uma especialidade que tem uma gama de atribuições bastante vasta, né, doutor? Exatamente. A urologia, como você bem falou, ela tem esse dia, né, o dia 12 de setembro, em homenagem ao que foi considerado o patrono da urologia, que é o Juscelino Kubitschek, né, o ex-presidente Juscelino Kubitschek, que era um urologista, né? Então, a urologia, ela trata, como eu falei há pouco, de todas as doenças do aparelho urinário masculino e feminino e do aparelho genital masculino, né? A genitália feminina fica a cargo do ginecologista. Então, o urologista ele também trata mulheres. Isso é uma queixa, assim, uma pergunta muito frequente. E Frequente. vocês também tratam Uhum. mulheres? Sim, todas as doenças do aparelho urinário, né? Que envolvam o rim, os ureteres, que são os canais que vão do rim para a bexiga, e a bexiga, elas são tratadas pelo urologista também na mulher, né? O mais comum, lógico, é cálculo e infecção, mas a gente tem outras doenças como, por exemplo, tumores, né? Tumores renais, tumores de, perdão, tumores de bexiga, incontinência urinária, né? A perda de urina tanto no homem quanto na mulher, né? As mulheres geralmente procuram o ginecologista inicialmente quando começa a ter perda urinária, mas é uma patologia, é uma doença que também é tratada pelo ginecologista, né? É, pois não. Pronto, então nós temos uma vasta atribuição. Doutor, a gente estava falando aqui
da questão da infecção urinária. Ela engloba vários aspectos, né? Ele claro, no homem, na mulher, né? E alguém, uma mulher, por exemplo, que se vê com uma urina concentrada, com dificuldade em urinar, procura o ginecologista ou procura o urologista? Procura o urologista mesmo, né? Sim, sim. Assim, a infecção urinária ela é mais comum na mulher do que no homem, né? Por quê? O meato uretral, o local por onde a urina sai, na mulher fica dentro da vagina. E a vagina é um órgão contaminado, é um órgão cheio de bactérias, né? Então a mulher, por exemplo, ela pode desenvolver uma infecção urinária após uma relação sexual. A gente chama de cistite de lua de mel, né? A mulher passa alguns dias sem relação sexual, após uma relação sexual desenvolve uma infecção. Por quê? Porque na vagina está o tempo inteiro entrando bactérias, saindo da vagina e entrando na bexiga. Então, se a mulher está num momento em que a imunidade dela está baixa, a bexiga não consegue matar aquelas bactérias e acaba desenvolvendo uma infecção. E aí, por isso, é mais frequente infecção urinária na mulher do que no homem, sem ela ter nenhum problema. Então, se a mulher tem até 2 episódios de infecção urinária por ano, a gente considera normal, a gente não se preocupa em procurar alguma outra patologia. Mas é importante a gente ressaltar que a ardência urinária, urina amarela, urina com cheiro forte não são sinais de infecção. São, na grande maioria das vezes, sinais de urina concentrada, de falta de líquido no organismo. Né? É então, aquilo que você falou, que um simples copo d'água pode resolver. Pode né? estar Então, é muito comum chegar ao consultório pessoas que dizem que têm infecção urinária de repetição, que vivem com infecção urinária, fazem uso de antibiótico o tempo inteiro de forma inadequada. Quando você vai fazer um exame de urina, ela não tem infecção, ela só tem uma urina concentrada. Então, para quem tem esse problema de dor de urina, né, sempre antes de iniciar um antibiótico, fazer o exame de urina para confirmar se é uma infecção ou se é simplesmente a urina concentrada, falta da nossa água maravilhosa, né? Isso é importante. Muito bem. A infecção urinária ela pode ser detectada no simples exame exame de urina, né? De urina, né? Então, toda vez que alguém achar que está com infecção urinária, porque está tendo ardência a urinar, a urina está amarela escura, o cheiro está forte, aumentou a frequência de ir ao banheiro fazer xixi, isso realmente pode ser uma infecção, mas pode ser só a urina concentrada. Então, jamais inicie o uso de antibióticos sem antes fazer um exame de urina. O sumário de urina, né? Aquele exame que você acorda de manhã, vai ao banheiro, faz o asseio ali do meato uretral. Quando começa a urinar, primeiro despreza um pouquinho da urina, do meio para o fim, do jato médio para o final, você coleta a urina. Ali 2 horas depois sai o resultado e você vai saber se precisa ou não do antibiótico. Então, jamais iniciar antibiótico antes de fazer o exame de urina. Muito bem, doutor. Mas sempre está ingerindo líquido, né? Isso, sempre está ingerindo. É simples. Se a urina está amarela, é falta de líquido no organismo. Quando você está bem hidratado, você pode até estar com infecção urinária, mas se você está bem hidratado, a sua urina vai sair transparente. Então, a cor que o ser humano tem que urinar é transparente. Quando ele urina amarela, ela está concentrada. A urina concentrada favorece a infecção e a formação de cálculos renais. Pronto. E aí vamos chegar ao cálculo renal, vamos mostrar essa ilustração aí, pronto, essa foto. É isso mesmo aí que começa, doutor, a apontar que uma possível crise de cálculo renal? Essa imagem mostra um homem com uma dor nas costas, né? E é muito comum a gente receber pacientes no consultório que estão com dor nas costas e vão investigar para ver se é algo renal. O rim, ou os rins, eles apresentam dor em 2 situações. Ou quando se tem uma infecção que está no rim, não está só lá na bexiga, que a gente chama de pielonefrite, né? E a eliminação de cálculos. Você pode até ter um cálculo dentro do rim, se ele não estiver obstruindo a passagem da urina, não vai causar dor. Vai causar dor quando ele está obstruindo a passagem da urina, porque o rim ele produz a urina e depois ele vai jogar a urina para o ureter, que é o canal que vai do rim para a bexiga, para que a urina chegue na bexiga. Se você tem um cálculo e esse cálculo de repente ele sai do rim, vai para esse canal, ele vai obstruir a passagem da urina. Quando o rim tenta jogar a urina para o ureter, esse ureter está fechado, está obstruído, e aí o rim se distende. E é essa distensão dele que causa dor. Causa essa dor.
Tem né? mais essa foto que eu acredito que seja bastante Pronto, representativa do que você está falando aí. essa imagem aí, à direita de quem está olhando, é um rim aberto, né? A gente vê lá aquelas pedras, e são pedras mesmo, dentro do rim, uma mais embaixo, que ali é o começo do ureter, que é o canal. As que estão dentro do rim não estão causando dor, aquela lá no começo do canal, sim, Ali tá. ela vai causar dor, né? Ela vai determinar uma distensão da cápsula do rim, com isso uma dor muito intensa. Geralmente é uma dor de início súbito, né? A pessoa não está sentindo nada, de repente vem a dor muito forte, em cólica, com vontade de vomitar. É uma dor que Causa tudo isso? É uma dor que a pessoa não consegue ficar em casa. Vai para o hospital porque é uma dor muito intensa. E a solução é cirurgia, não tem Bom, aí a gente vai avaliar sempre o tamanho do cálculo, né? O ureter, esse canal, ele tem 0,4 centímetros, mas ele é de musculatura, ele é de músculo, então ele se dilata. Então, cálculos até 0,6 centímetros, 0,7 centímetros podem conseguir chegar na bexiga sem a gente precisar tirar, sem precisar operar, né? E às vezes um cálculo bem menor, de 0,3, 0,4, ele pode ser espiculado, tem umas pontas e se encravar na mucosa desse ureter e não sair. Então é sempre variável, né? Então se você tem a dor, tem que procurar o urologista, a gente faz a tomografia e vai acompanhar o desenrolar. Pode ser que chegue na bexiga e a gente não precisa operar, e pode enganchar lá e a gente tem que operar. Como é a cirurgia? Hoje a gente ouve falar que hoje é uma cirurgia mais simples, né? Por laser. Isso, é menos complexa, né? Porque a gente pode fazer ela por via endoscópica, né? A gente pode fazer ela por via endoscópica usando laser ou não usando laser, outras fontes para quebrar o cálculo. Porque o laser seria utilizado para quebrar o cálculo, né? Então a gente entra com um aparelho que a gente chama de aparelho de ureterorreno, né? Esse aparelho a gente entra pela uretra, no homem pelo pênis, na mulher lá pelo canalzinho na vagina, acessa o ureter, que é o canal que vem do rim para a bexiga, vai até o cálculo, apreende o cálculo e quebra. Aí a fonte de energia que a gente utiliza para quebrar o cálculo é que pode ser o laser, pode ser pneumática, pode ser ultrassônico. O importante é a gente quebrar esse cálculo e retirar. Para que ele seja expelido. Isso. Quando é laser, o cálculo acaba sendo pulverizado, né? Ele vira poeira. Quando é a fonte de energia ou pneumática, né? Que é como se você tivesse uma britadeira ali batendo, né? Ou ultrassônico, que ela vai corroendo o cálculo, aí você tem material para fazer uma análise daquele cálculo e ver de que ele é formado. Tá certo. Hoje em dia ainda se faz o tradicional? A cirurgia cortando? A cirurgia cortando, ela hoje é de exceção. Ela só acontece para aquelas pessoas que não conseguem ter acesso a essa cirurgia endoscópica, né? Porque você imagina aí, é um corte grande. Quando o cálculo está naquela posição que a gente viu ali, bem alto, é um corte aqui embaixo das costelas, né? Corta toda a musculatura do abdômen, uma cirurgia com recuperação demorada, com muita dor no pós-operatório. Então a gente só faz se o paciente não consegue ter acesso à cirurgia por via endoscópica. Então hoje é cirurgia de exceção. Se a gente for para Sul e Sudeste, ela praticamente não existe. Não existe mais. Aqui para a gente acaba sendo mais frequente por conta do acesso, né? Infelizmente a gente não tem no hospital público, a gente não tem lá no Tibério Nunes esse equipamento, e a gente só tem no Hospital João Paulo. Então para chegar ao Hospital João Paulo teria que ser ou particular ou por convênio. Pronto, né? Então era isso que eu ia perguntar. Quer dizer que aqui em Floriano o acesso para esse tipo de cirurgia é apenas do João Paulo. Isso, infelizmente a gente não tem esse equipamento no Hospital Tibério Nunes. Aí é só ou particular ou por convênios. No Tibério Nunes não faz, por exemplo, a laser? Não. A gente infelizmente não tem essa cirurgia. Tá certo, doutor Bigman Barbosa, primeiramente, parabéns. Gilberto, só para a gente falar com relação aos cálculos, né? As pessoas sempre falam, a gente sabe que 75% dos casos de cálculos são formados por cálcio, né? E aí as pessoas costumam perguntar, eu tenho que parar de tomar leite, comer queijo? Não, né? Perdão. Esses alimentos que são ricos em cálcio, eles batem lá no intestino e vai haver uma absorção de cálcio da forma natural que é para todo ser humano, né? O problema é quando você ingere uma quantidade muito grande de proteínas e sal, que no metabolismo acaba liberando um cálcio que vai direto para o sangue. E aí esse cálcio que vai direto para o sangue é que pode ser
a causa dos cálculos lá nos rins, né? Então, quando você é formador de cálculo, você tem que ter uma dieta pobre em proteína e sais. Quer dizer que aquele churrasquinho termina... O churrasco, uma picanha bem salgada, com salzinho ali em cima, ela é péssima para quem é formador de cálculo. Para quem é formador de cálculo. E principalmente porque quem está lá no churrasco está tomando cerveja, perdendo líquido e não está repondo com água. Aí quando é no dia seguinte, você está lá com uma urina bem concentrada, passa 2, 3, 4 dias, acaba formando cálculo naquele momento. Ok, doutor Bigman, muito obrigado aí pelas dicas, pelas informações, aproveitando aí a semana do urologista, né? Parabéns a você, parabéns a todos os urologistas lá da clínica da Medical Center, que é a nossa parceira aqui, e doutor Hugo, né? Doutor Hugo Coelho, exato. Coelho, e a todos que fazem a Medical Center, que é uma clínica de urologia, né, em sua própria raiz, né? A gente começou, era eu só, né? E aí quando a gente, o nome inclusive é Clínica de Urologia de Floriano, Uroclínica. E aí quando a gente foi iniciar o Medical Center, aí a gente mudou o nome de fantasia, né? Porque ficava complicado, já que a gente queria todas as especialidades. E aí não dava para ser só uroclínica, né? E aí hoje é Medical Center, a gente tem múltiplas especialidades para atender a população. Inclusive, inovou a medicina aqui na região. É um orgulho e uma honra para a gente ter feito parte desse processo de iniciar essa mudança, trazer esse formato de multidisciplinar para a cidade de Floriano, e graças a Deus ele foi expandido e hoje a gente tem uma saúde muito resolutiva na cidade de Floriano, que acaba ajudando o desenvolvimento da cidade. Com certeza. Doutor Bigman, muito obrigado, parabéns mais uma vez, e aqui o espaço sempre disponível. Eu que agradeço, né, a lembrança do Dia do Urologista, essa especialidade que é apaixonante, que é maravilhosa e consegue ajudar muito as pessoas. Muito obrigado. Abraço, doutor Bigman Barbosa, referência na medicina aqui em toda nossa região, nosso estado. Muito obrigado, doutor Bigman. Vamos ao intervalo comercial. Depois do intervalo a gente vai falar sobre essa apreensão de uma mochila com R$1.500.000 reais em espécie. Olha só, aconteceu ontem na cidade de Teresina, parece que tem alguma vinculação com o período eleitoral. Vamos saber tudo isso depois do intervalo. Buscar excelência tem sido nosso maior propósito. Nesses 25 anos, nós construímos uma história de